Bom dia, bom dia. Vamos ao nosso texto devocional da semana, que vai servir-nos como base para as nossas reflexões. Evangelho de Mateus e os paralelos. Nós vamos ler apenas o Evangelho de Mateus, mas teremos como referência ainda Marcos, capítulo de número 6, versículo 45 ao 52, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15 ao 21. Vamos à leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, segundo o Evangelho de João, entre 5 a 6 quilômetros de distância. E nessa distância estava açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Na quarta vigília da noite, isso é, entre 3 e 6 da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando o vento, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, este é Filho de Deus." Esse texto da palavra do Senhor me ensina hoje e te ensina hoje que o Senhor os impeliu para o outro lado da margem. Impeliu, os empurrou, os conclamou a ir. Eu sei, e você deveria saber, que o nosso Jesus, ele conhece todas as coisas. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, o Deus Filho. E nada lhe era surpresa, nada lhe era surpresa. Conquanto ele decide não saber tudo, muito ele sabia. Ele decide entrar nos processos da vida humana, aprendeu a andar, aprendeu a conversar, mas não deixou de ser Deus. Ele sabia que uma tempestade aguardava os discípulos, mas ele sabia que não haveria tempestades que poderia fazer os discípulos sossobrarem, afogarem, naufragarem. Então ele os conclama: vai. Por quê? Porque o texto de Marcos vai dizer que os discípulos não tinham entendido o milagre do pão. E havia no coração dos discípulos uma intenção de, em vendo Jesus fazendo o que fez, pensar nele como um rei, como um monarca, como alguém que poderia acabar com a fome do povo, como alguém que poderia solucionar todas as desgraças econômicas do povo. E Jesus percebe que era melhor que eles enfrentassem ao mar tempestuoso, porque eles iriam chegar do outro lado da margem, do que ficar ali e juntar-se com o povo a sossobrar numa ideia que Jesus não tinha para aquele momento. O reino do Senhor não era um reino aqui na terra. O reino do Senhor era um reino em nós, mas não como os demais reinos de Pilatos, dos Césares, de Herodes. O meu reino não é daqui. Em outra ocasião ele vai dizer. Mas é interessante, ele os impede, porque é melhor que eles enfrentem determinados tipos de tempestade do que ficarem
expostos às tempestades internas. É melhor que eles enfrentem dificuldades, é melhor que eles passem por lutas e o Senhor vá ao encontro deles nessas tempestades, nessas lutas, nessas dificuldades, do que se exporem a dificuldades, a tempestades que não gerariam crescimento, não gerariam profundidade. O Senhor também nos conhece, muitas vezes Ele permite que passemos por enfrentemos, passamos por tempestades, por dificuldades que vão gerar em nós maturidade, vão gerar em nós esperança, vão gerar em nós crescimento. Ele vai ao nosso encontro, Ele vai tomar direção, andando até por sobre as águas para tomar conta da nossa vida. Mas Ele não nos quer exposto a situações que podem nos fazer naufragar. É melhor enfrentar a tempestade e chegar do outro lado do que enfrentar algumas tempestades que nos afastam de Deus, nos afastam dos objetivos de Deus e que vão certamente nos fazer naufragar. Eu queria que você e eu nos colocássemos no barco de Jesus, nos barcos que Jesus nos manda entrar, e vamos, ainda que venhamos a enfrentar tempestades, mas ao mandado dele. Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Porque este é o lugar seguro. Quando Ashbel Green Simonton veio para o Brasil, em 12 de agosto de 1859, ele o fez a contragosto de muitos, que diziam para ele que aqui não era um país para se viver, era cheio de doenças, de dificuldades, com problemas sanitários, que aqui não era um lugar para ele vir residir, que lá nos Estados Unidos ele poderia almejar ali um púlpito, uma igreja, e que ele conseguiria, ou até mesmo a carreira política da qual sua família fazia parte, e que aqui não era definitivamente um lugar seguro. E Simonton diz que o lugar mais inóspito é totalmente seguro quando se está no centro da vontade de Deus. Então vamos ouvir quando Deus mandar. Vamos para outra margem, vão para outra margem, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos ter sensibilidade à direção de Deus e não vamos nos dar ao luxo de irmos de acordo com a nossa mente, quando a mesma não afere com a vontade de Deus. E que Deus tenha misericórdia. Pai, nos dê direção nessa semana e nos faça seguros no teu querer. Em Cristo Jesus. Amém. Dia abençoado para nós.